Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês bem, na medida do possível, dentro de tudo que tem acontecido no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, né, nessa última semana, nas últimas semanas. Eu tô já na tentativa, não sei, perdi as contas de quantas vezes eu já tentei gravar alguma coisa aqui pro canal essa semana. Eu tô tentando, assim, mas sabe quando a cabeça não tá muito conseguindo se concentrar? Eu vou tentar mais uma vez hoje. Tô gravando esse vídeo numa quinta, e desde segunda-feira eu tenho tentado gravar vídeos e, sabe, não tenho tido cabeça, parece. Mas, enfim, né, tô aqui então pra falar com vocês hoje sobre as minhas leituras do mês de abril. Mas antes, eu quero chamar a atenção de vocês mais uma vez pro que tem acontecido lá no Rio Grande do Sul. No vídeo anterior que eu publiquei aqui no canal essa semana, eu dei algumas informações, algumas formas de ajuda pra galera do Rio Grande do Sul. No meu canal do Telegram tem uma mensagem que tá fixada lá no canal. Você pode entrar, o link fica aqui na descrição. Você vai clicar nessa mensagem fixada e você vai conseguir ter acesso ali à postagem que eu fiz com listagem de alguns locais que você pode fazer a sua doação, seja através de transferência bancária, seja através de doação física nos locais. Agora, no momento que eu gravo esse vídeo, agências de correios de vários estados do Brasil estão recebendo doações, então informem-se sobre como vocês podem ajudar, né, o pessoal que foi atingido pelas enchentes lá no Rio Grande do Sul. Do momento, até o que eu sei, existe uma demanda alta por água, já que eles não estão tendo acesso à água potável, né, o serviço de entrega de água não está funcionando em várias regiões da região metropolitana de Porto Alegre. Então, entrega de água, alguns medicamentos, alimentos para bebês, tem várias crianças de colo que precisam, né, de alimentação através de fórmulas, né, de leite, enfim. Então, essa é uma demanda que está sendo também muito pedida em determinados pontos. Outra coisa também é ração para bichos, né, os animais que estão sendo resgatados. Que eu me lembro, acho que de mais urgente no momento é isso. Eles estão recebendo, sim, muitas roupas, muitas coisas que vão durar, mas o que é mais urgente, pelo que eu tenho visto, as pessoas que moram lá, né, que estão ajudando de certa forma, né, da forma como podem, a galera que mora na região deles, são itens que acabam não durando muito tempo, né, então comida que acaba, várias pessoas, inclusive, que estão trabalhando no sentido de produzir marmita pra galera que está nos abrigos, então tem muita necessidade desse tipo de doação. Então se você puder doar roupa íntima, que é uma coisa também que acaba não recebendo tanto, porque é um item que precisa ser enviado novo, então se você tiver condição também, né, de mandar, de alguma forma, fazer uma compra, ou então mandar entregar em algum lugar, levar no Correios, enfim, pra poder, né, chegar neles também. E sempre lembrando, gente, se você for fazer doação de roupa de cama, vestuário, roupa de banho, tentem sempre lembrar de doar aquilo que vocês conseguiriam usar. Aquilo que você não pode usar mais é descarte. A gente tem visto vários relatos de pessoas que estão recebendo as doações e estão recebendo coisas que as pessoas de lá não vão conseguir usar, gente. Salto alto, sabe? É uma enchente, assim. Vamos ter um pouquinho de, né, noção também na hora de separar as coisas. Eu entendo que em muitos casos a pessoa pode estar dando ali tudo que ela tem, mas tem um pouquinho de noção do qual é a principal necessidade, sabe? E itens também que estão, sei lá, se desfazendo, calçados que foi só um par, não foi o outro. Se você for levar calçado, né, tenta dar uma amarrada neles, assim, prender eles com fita, né, pra que os pares não se percam. E levar coisas em boas condições de uso, né, porque é uma galera que realmente vai precisar muito de coisas que possam ser usadas de fato. Então, é isso. Se você quiser, né, ter mais contato com as informações lá do meu canal do Telegram, o link fica aqui na descrição. Tem várias ONGs e, enfim, né, grupos de voluntários que estão se juntando pra poder ajudar os que foram mais afetados. Acho que é isso, ser o principal recado aqui do início do vídeo. Agora, então, vamos para as minhas leituras do mês de abril, um mês que eu tive a impressão de ter lido bastante, e eu até que li, né, bastante assim, mas a impressão que eu tive é que eu tinha lido mais livros, sabe? E é curioso, porque em algumas ocasiões aqui, quando eu faço, né, esse apanhado das leituras do mês, em muitos casos, na maioria dos casos, eu fico assim, nossa, nem parece que eu li tudo isso, né? Tipo assim, eu não sabia que eu tinha lido tantos livros. E agora foi o oposto, assim, né? Eu li um total de 5 livros, e eu vou começar falando sobre a nossa leitura coletiva do mês passado, que foi o livro Lugar Errado, Hora Errada, um suspense com viagem no tempo. Esse é um livro que eu vejo sendo comentado já há algum tempo lá na gringa. Eu acho que ele até chegou a ir para uns finalistas do Goodreads Choice Awards como melhor suspense, alguma coisa assim. Chegou aqui no Brasil esse ano pela editora Record e eu fiquei já louca pra ler. Ele entrou numa promoção, a gente acabou adquirindo a versão em e-book lá no canal do Telegram, né, no grupinho do Telegram. Então a galera acabou votando nesse pra ser nossa leitura de abril e foi uma surpresa muito grata. É um livro daquele cheio de reviravoltas, não cheio de reviravoltas, mas a cada novo capítulo tem uma nova informação que prende a gente na história e que faz a gente criar diferentes possibilidades dentro do que a trama tem apresentado pra gente. Vou falar um pouquinho da sinopse aqui, bem superficial, pra não entregar demais da história, mas tudo começa na vida dessa protagonista que, gente, eu li faz muito tempo esse livro, eu não me lembro mais o nome dela, mas essa protagonista, que é quem vai narrar toda a história pra nós, ela é uma mulher já dos seus 40 e poucos anos, ela é casada há muitos anos,
anos, são seus, sei lá, 20 anos, e ela tem um filho que é adolescente, ele agora acabou de fazer 18 anos, alguma coisa assim. E o que acontece? Já no começo desse livro, no primeiro capítulo, ela vai acabar vendo da janela da casa dela o filho dela na rua de casa esfaquear um homem e matar esse homem. É tudo um grande choque. O filho dela não parece descontrolado, não parece assim, sabe, sob o uso de nenhum entorpecente. E ela fica muito intrigada com o que aconteceu, além de muito aflita, muito nervosa, obviamente, né? Então vão pra delegacia pra tentar resolver. Vale ressaltar aqui que ela é uma advogada, né? Na verdade, ela trabalha mais com causas matrimoniais, né? Mas enfim. Vão lá pra delegacia e tal pra tentar resolver. E o garoto falando, não, eu matei mesmo, fui eu e tal, me leva preso. Enfim, o menino assim se entregando, né? E nessa noite, né, de grande choque, depois que ela volta da delegacia e ela deita pra descansar, né, pra dormir um pouco, quando ela acorda no dia seguinte, ela acorda no dia anterior ao dia em que o filho dela teria cometido esse assassinato. E aí a gente vai, né, descobrir junto com a personagem que a cada noite que ela deita pra dormir, ela acorda não no dia seguinte, mas cada vez voltando mais no tempo. Assim como a personagem, a gente não entende muita coisa do que tá acontecendo, do porquê que ela tá voltando no tempo. Ela começa a acreditar que possa ter a ver com o que aconteceu com o filho dela. E ela começa a catar informações nos círculos ali familiares e até mesmo fora da família dela. Enfim, ela começa a fazer a sua própria investigação pra entender o que aconteceu com o filho dela, talvez tentar até inocentar o filho dela, ou quem sabe, né, descobrir ali o porquê que ela tem acordado cada vez mais no passado. E isso vai acontecendo, assim, com certa frequência e o espaço de tempo vai ficando cada vez maior. Então, com o passar da leitura, a gente vai vendo que ela vai voltando muito mais no tempo, coisa de anos no tempo, conforme ela vai desvendando mais sobre os acontecimentos que estão envolvendo a família dela. Não só o filho, começa com o filho, aí depois de algum momento a gente vai ver que vai chegar um pouco no marido, depois vai ter alguma coisa a ver com o pai, e a gente vai vendo, né, que, tipo assim, essa rede de acontecimentos que vem acontecendo há muitos anos até chegar nesse evento, né, culminante ali enfim, desse crime que o filho dela acabou cometendo. Então a gente vai ver todas as informações voltando, assim, sendo coletadas conforme ela vai voltando no tempo. E aí essa linha do tempo, assim, de eventos que vão acontecendo vai fazendo muito sentido conforme a gente vai descobrindo tudo junto com a personagem. E tem alguns pontos, inclusive, em que a autora faz assim, tipo vamos recapitular aqui, né, o que aconteceu, né? E daí vai mostrando de uma forma lógica, assim, como que foi o rumo dos acontecimentos. E foi uma leitura muito interessante, muito intrigante. Eu fiquei bem presa na história. É um livro que eu confesso, assim, não dá pra você ler de picado, sabe? Eu até me preparei, assim, pra ler ele mais pro final agora do mês, porque era um momento que eu estaria mais tranquila, sabe? Com menos coisa acontecendo na minha vida. Mas é um livro que, sim, tá? Tem muita coisa acontecendo, então você precisa ficar focada ali o tempo todo pra não esquecer de nada, pra não perder uma informação, ou pra... Sabe, que a informação que você teve aqui, lá na frente você vai precisar dessa informação, então você precisa lembrar. Então é um livro daqueles que você pode tranquilamente sentar e ler de uma vez só, porque é um livro muito intrigante, te prende muito na leitura, mas ao mesmo tempo porque é um livro que, como vai tendo toda essa coisa de voltar no tempo, o interessante é que você leia, né, tipo assim, sem ter muitas distrações, sem deixar um espaço muito tempo entre, né, uma pausa de leitura, digamos assim, pra você não se perder nessa trama. Mas foi um livro que eu gostei bastante, eu gostei muito que é um livro que também vai trabalhar um pouco sobre a temática da maternidade, a forma como essa mulher se enxerga como mãe, seus arrependimentos, as suas angústias, enfim, né, tudo que envolve ser mãe. Então é um livro que traz também de uma forma bastante sutil e bem certeira, né, todas essas questões. E é um livro que eu quase dei 5 estrelas, eu só não dei 5 estrelas porque algumas coisas pro final da história eu senti que descaracterizaram um pouco algumas coisas envolvendo um personagem, sabe? Então foram umas decisões que ele tomou que não me pareceram muito, assim, de acordo com, vamos dizer assim, a personalidade dele, sabe? Assim, a forma como ele vinha se portando com relação a certas coisas. Mas é um livro que com certeza eu vou recomendar muito pra vocês aqui ainda. Se você gosta de suspense, não pode deixar esse de fora da sua lista. Então já adiciona aí, eu vou deixar o link aqui na descrição de cada uma das leituras que eu vou comentar com vocês. Um outro livro que eu li agora em abril e se tornou um dos meus favoritos do ano, com certeza. Eu fiz um vídeo aqui pro canal, tentei inclusive fazer uma ação publicitária com ele que não deu certo, né? A editora já não tinha mais verba pra ele, mas, gente, eu amei tanto esse livro que eu precisei falar sobre ele em todos os lugares possíveis. E eu estou falando de O Jogo dos Desejos, da Meg Sheffer. Esse é aquele livro, assim, pra você que precisa de uma leitura de aconchego, de conforto, sabe? É um livro tão gracinha, que resgata as nossas memórias de infância. É muito lindo, muito emocionante também, triste em alguns momentos, mas também que dá aquela
coisa, sabe? Tipo, nem tudo está perdido. Ai, deixa eu tentar explicar aqui um pouco, mas se você tiver interesse em saber com mais detalhes e sem spoiler, tem um vídeo exclusivo sobre ele aqui no canal, vou deixar no card ou aqui na descrição. Bom, O Jogo dos Desejos é um livro que vai focar numa protagonista chamada Lucy. Ela é professora de educação infantil e ela é muito próxima de um aluno, Christopher, que é um aluno que ele é órfão, né? Ele ficou órfão recentemente e ela tem um vínculo, né, muito forte com ele. Ele também gosta muito dela, né? Enfim, eles são melhores amigos, assim. Ele encontra nela uma figura materna que ele já não tem mais e que é muito distante pra ele, porque ele agora tá sob responsabilidade do Estado e ele vive indo de lar temporário pra lar temporário. E ela tá na tentativa de adotar esse menino porque esse é o sonho dos dois, né? Que ela seja a mãe dele. Então, ela tá nessa tentativa, só que ao mesmo tempo existe muita dificuldade, porque ela não tem dinheiro suficiente pra provar pro Estado que ela é capaz, sabe, de prover pra essa criança. Então, ao que tudo indica, não existe uma possibilidade remota, né, de eles conseguirem realizar esse sonho. Só que tudo vai mudar quando o autor infantil, né, de livros infantis favoritos dos dois, que é um autor que escreve uma série de livros que se chama A Série do Relógio, acho que é uma coisa assim, da Ilha do Relógio, um negócio assim. Eu não lembro mais o nome da série, mas é uma série de livros que são livros infantis, né, de personagens que vão para essa ilha, que se chama Ilha Relógio, e lá tem o mestre, né, que é o dono dessa ilha, que vai, de certa forma, ajudar essas crianças de alguma forma a realizar os sonhos delas. Isso dentro dessa história, né, de livros infantis, que já tem quase 40, ou já tá chegando, né, na verdade já tem 40 livros, e que o último livro da série, né, que ele estaria escrevendo ali, enfim, não sai já, assim, muitos anos. Tem muitos anos que ele não publica um livro novo, e ele agora, né, tá com um livro novo aí, um livro inédito dessa série pra ser lançado, só que ele decide que ele vai fazer um concurso, e a pessoa que ganhar esse concurso vai ser a pessoa que vai ganhar esse livro, então ela vai ter o direito de fazer o que ela quiser com esse livro, seja vender os direitos pra alguma editora, seja vender pra alguma pessoa, sei lá, bilionária que tá disposta a pagar, sabe, o olho da cara pelo livro, que é o único exemplar de todos, enfim. Ele resolve fazer esse concurso e a Lucy vê ali, né, a chance de participar e quem sabe ganhar, né, esse concurso e quem sabe aí conseguir assim, né, adotar o Christopher e dar pra ele ali, né, a vida que ele merece, que ele precisa. Então a partir daí que a gente vai ver esse jogo começar, porque tem o Jogo dos Desejos, né, que é um jogo em que a gente vai ver alguns participantes tentando vencer esse concurso, ganhar esse livro e conforme a gente vai acompanhando a história, né, a gente vai não só entendendo a história da Lucy e do Christopher, mas também dos outros participantes. São vários personagens que fazem parte dessa história e que vão, de certa forma, estar conectados por causa dessas histórias de livros infantis, e é muito, muito legal acompanhar tudo isso. É um livro que você começa a ler e você não quer largar porque é muito fofo, é muito tocante, assim, é super lúdico, sabe? E é um livro pra todas as idades, que vai emocionar tanto crianças, quanto adultos, quanto idosos. É um livro que você pode presentear pra qualquer pessoa, sabe? Que com certeza essa pessoa vai curtir essa leitura. Então eu deixo aqui mais uma vez a forte recomendação. Se você quiser saber de novo, né, em mais detalhes o que eu achei da leitura, o link do vídeo vai estar aqui na descrição. E é isso. Já vou deixar aqui adiantado logo que eu amei a história. Aí, falando em história emocionante, eu também fiz um vlog de leitura aqui, de uma das leituras mais, assim, impactantes desse ano pra mim, que foi o A Tempestade que Criamos, da Vanessa Chan. Essa aqui é uma autora malaia, e aqui a gente tem um livro que se passa na Malásia, durante o período da Segunda Guerra Mundial. É um país asiático que eu tinha pouquíssimo contato até começar nessa leitura, eu nunca tinha lido nada, nem conhecido nenhuma história que se passasse na Malásia. E aqui a gente vai ter uma história que é uma ficção histórica, portanto a gente vai ter, assim, muito do contexto político e histórico da Malásia, em que a gente vai entender bastante sobre como que funcionou o processo de colonização desse país, sobre como, assim, existem muitas similaridades com o Brasil no sentido de ter sido colonizado por portugueses, de haver aquela síndrome do cachorro vira-lata, sabe? Que o pessoal fala que, tipo assim, a pessoa que dá mais valor ao estrangeiro, a quem tá de fora. Então, assim, aquela supremacia europeia, branca, que acontece e tá intrincada, assim, na sociedade, sabe? Então a gente vê que, inclusive, várias pessoas que são malaias, mas que, assim, se acham superiores porque tem sangue europeu, porque, sabe, tem ascendentes europeus, enfim, aquela coisa que a gente já sabe, né? E aqui a gente vai ter essa história focando na família da Cicely, que é essa protagonista. Podemos dizer que é uma protagonista, mas a gente tem a história aqui sendo narrada tanto na perspectiva dela, como na perspectiva dos seus 3 filhos. E essa narrativa, assim, ela vai se intercalando entre presente e passado. No presente, a história está acontecendo no ano de 1945 e a Malásia está sendo dominada pelos japoneses. Então, a gente vê, né, toda a truculência do exército japonês para com a Malásia. E daí a gente vai, né, entendendo um pouco sobre como chegou nesse ponto conforme a narrativa volta no passado, coisa de 10 anos no passado. E a gente vai entender qual que é a relação da Cicely com tudo que tá acontecendo ali. Porque lá atrás, ela acabou, assim, né, sendo uma mulher muito idealista, uma mulher que sonha com uma Malásia livre dos europeus,
séculos, né, livre do domínio britânico, né, porque 10 anos antes, lá por 1935, 34, ainda era a Inglaterra, né, os britânicos que estavam ali presentes em tudo, explorando o país, explorando os locais. Então, assim, ela sonhava muito com esse país livre, um país em que a própria Malásia andasse com as próprias pernas. Então, vai ser apresentado para ela, né, a possibilidade da concretização desse sonho com a ajuda dos japoneses. E daí a gente vai ver como que isso vai se desenvolvendo e se desenrolando no passar do tempo até chegar no momento presente ali, em que a gente vê tudo que tem acontecido na vida da Cicely, principalmente envolvendo os filhos dela com relação a essa dominação japonesa, né? O que o soldado japonês tem feito com as pessoas da Malásia, né? Então, aquela ideia de que tudo seria resolvido não necessariamente, né, seguiu conforme o plano ali que tinha sido apresentado pra ela. E aí também tem muito a questão das consequências das escolhas que as pessoas fazem, né? Muitas vezes em prol de um bem, mas que não necessariamente vai se concretizar da forma como, sabe, a pessoa espera. Então ele é um livro muito forte no sentido de a gente conhecer, né, os terrores da guerra em um país que foi colonizado, né, e que foi explorado por muitos séculos. Em alguns pontos ele é muito semelhante, né, muito parecido com Herdeiras do Mar, porque em Herdeiras do Mar a gente também tem esse contexto de dominação japonesa e tudo que acontece por parte, né, do exército japonês dentro de um outro país, no caso de Herdeiras do Mar na Coreia do Sul, aqui nesse caso na Malásia. Mas pra quem já leu Herdeiras do Mar e sabe do que eu tô falando, né, das cenas muito fortes que existem nesse livro, super descritivas, de bastante abuso, violência, enfim. Esse livro aqui, ele não chega a ser tão descritivo quanto aquele, sabe? É um livro que as cenas são mais amenizadas, as coisas não acontecem com tanta brutalidade. Então, existem sim cenas difíceis, não vou mentir, mas não são cenas tão descritivas e tão, sabe, fortes quanto em Herdeiras do Mar. Mas, enfim, eu deixo aqui a forte recomendação pra quem gosta aí de literatura, né, de ficção histórica e pra quem quiser também aí, né, ter o conhecimento de um livro que se passa em um país da Ásia que a gente não tem tanto contato assim. Aproveitar aí nesse maio que em alguns perfis tá havendo uma movimentação pra incentivo de literatura asiática, então eu deixo aqui, né, mais essa forte recomendação pra vocês de um livro que eu gostei muito, muito mesmo. Agora vamos falar de comédia romântica pra dar uma quebrada aí, né, nessas leituras mais pesadas. Eu li O Experimento do Amor Verdadeiro de Christina Lauren. Esse já deve ser o quarto livro mais ou menos dessas autoras, né, que eu leio. É um livro super grande, gente, tem, sei lá, 550 páginas, 450 páginas, e eu devorei essa história. É um livro que ele se passa em um universo de um outro livro da autora, que é Esse Experimento do Verdadeiro. Esqueci o título do outro livro, mas eu vou tentar deixar a capa aqui na tela pra vocês saberem qual é. Acontece que são personagens, né, do mesmo universo, só casais diferentes. Então, nesse aqui, a gente conhece personagens que já apareceram, né, no livro anterior, o casal do livro anterior. Então, é aquele tipo de história que você não necessariamente precisa ter lido o anterior pra ler esse daqui, mas, né, que se você tiver interesse aí, fica também aí o apelo, né, ou a dica de que existe um livro antes desse aqui. No caso desse livro, eu achei, assim, uma proposta tão inovadora, aquelas, né, mas, assim, é uma proposta bem diferente das comédias românticas que a gente normalmente vê. E isso é uma coisa que eu acho muito positiva com relação aos livros dessas autoras, né, porque teve um outro livro dela que eu li também, no ano passado, que se chama Um Pouco de Aventura. Esse livro também tem, assim, uma estruturação de trama que é bem diferente, assim, é bem diferente do padrão, assim, do que a gente vê, sabe? Então, eu gosto que elas são criativas nos termos de quando se diz respeito a criar tramas, sabe? Nessa história, existe essa protagonista, que é a Fizzy. Ela é uma escritora de romances e ela escreveu muitos romances. Ela é super bem sucedida, ela tem milhões de fãs, assim, pelo mundo. E ela tá no momento ali no começo da história em que ela tá meio perdida com relação à carreira dela, ao mesmo tempo que ela tá perdida com relação aos próprios relacionamentos dela, porque ela nunca teve um relacionamento, assim, duradouro, né, um relacionamento longo em que ela passasse, assim, literalmente por um relacionamento, era mais, assim, rolos, peguetes. Então ela tá passando por uma crise de identidade, ao mesmo tempo que ela passa por essa crise profissional e ela não entende o que tá relacionando com o quê, se é a crise profissional que tá impactando a vida amorosa dela, ou se é a vida amorosa que tá impactando a vida profissional, enfim, tá passando aí por essa situação. Ao mesmo tempo que a gente tem o nosso protagonista, que é o Connor. Tive que ler aqui de novo porque eu já não lembrava o nome dele. O Connor, ele é um produtor de documentários. Ele gosta muito de fazer documentários, mas surge pra ele ali a oportunidade de ele ser a pessoa por trás de um reality show de relacionamentos. E como ele tem uma filha, né, que depende dele financeiramente, ele acaba repensando ali, né, as suas prioridades e topa participar, né, da produção desse programa, por mais que não seja, assim, o trabalho que ele gostaria de estar fazendo, né? Então ele acaba aceitando isso. E no que consiste esse programa, né? A gente vai ver esse programa surgir desde da primeira sementinha ali, né? E tudo isso vai surgir a partir da ideia que ele tem de criar
um reality show de relacionamentos em que, a partir de um aplicativo, que é um aplicativo que inclusive foi desenvolvido no livro anterior, mas já tá muito consolidado aqui, é um aplicativo capaz de ver a compatibilidade entre as pessoas a partir do DNA. A partir do DNA de cada uma das pessoas ali, eles conseguem ver se as pessoas são compatíveis, qual é o nível de compatibilidade delas, se é baixo, se é alto, esse tipo de coisa. E aí qual que é a ideia, né? Colocar uma pessoa, uma mulher, dentro desse reality show e ter ali os participantes que vão disputar pela atenção dessa mulher. E daí a ideia do programa é filmar por um mês, né, as interações desses casais, né, dessa mulher com esses caras, pra ir, né, o público ir vendo ali com quem que ela se dá melhor, sabe? Qual que é a interação mais interessante entre os casais e depois, no final, o público votar qual é o casal ali, né? Qual dos participantes é o que tem a maior probabilidade, né, de ser um match, de ser uma, assim, ter mais chances de ser compatível com ela. O programa ali, no caso, vai ter esse resultado já por causa desse aplicativo de DNA, né, que vai fazer a compatibilidade, mas esse resultado só vai ser, assim, revelado no final do programa pra depois descobrir, assim, né, se as pessoas que votaram realmente acertaram qual que era o candidato mais compatível com ela, né, se o voto do público tá a ver ali, né, tá batendo certinho com o DNA, né, com o aplicativo. Então, é uma ideia muito interessante. Eu fiquei bem, sabe, assim, empolgada com isso, porque é tudo bem criativo, assim, sabe? A forma como as coisas acontecem é bem criativa. E daí, o que vai acontecer, né? A pessoa que vai ser selecionada, vai ser escalada pra ser a personagem principal desse programa é justamente a Felicity, que vê nisso aí uma oportunidade de viver uma coisa diferente, talvez, quem sabe, até movimentar as coisas profissionalmente pra ela, no sentido de ela começar, sabe, a se sentir mais confortável de novo pra escrever. Só que daí a gente vai ver que, com a interação dela com o Connor, por causa da produção do programa, vão surgir faíscas. E agora a gente tem esse relacionamento, assim, esse interesse amoroso que é proibido, porque ela não pode se relacionar com uma pessoa da produção, já que ela está, né, ela assinou um contrato ali pra participar do programa e ter um pretendente no final de tudo, e ele, né, por ser profissional por trás de tudo isso. Então, existe esse romance proibido junto de tudo isso que tá acontecendo. Então, é um livro que tem muitas camadas, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, de uma forma bem tranquila, de uma forma bem fácil de compreender e muito empolgante também. É uma leitura que, pelo menos eu, assim, peguei pra ler, li de uma vez só. Acho que eu levei um pouco mais de 2 dias, deu uns 3 mais ou menos, pra ler 450 páginas, porque realmente, assim, eu fiquei muito presa na história. Eu gosto muito da escrita dessas autoras, funciona muito bem pra mim, embora, assim, nem todo livro delas seja perfeito, 100%, assim, maravilhoso. Acho que tirando Amor e Outras Coisas, que foi o primeiro que eu li, que eu fiquei, assim, encantada, não tive outro livro que eu tenha amado 100% completamente. Aqui, por exemplo, a gente tem personagens que estão com mais de 30 anos. A Felicity, ela tem 37. O Condor, ele tem 34, 33, alguma coisa assim. Então, são personagens mais maduros. E eu esperava uma maturidade maior, né, da Felicity em certos momentos da história, e não foi o que aconteceu. Em alguns momentos aqui ela foi bem matura, algumas coisas que ela fez não me agradaram tanto assim. E o final do livro também, eu acho que, de novo, né, mais um final que descaracteriza um pouco a personalidade de um desses personagens, que no caso aqui é do Connor. O final do livro, né, como as coisas se desenvolvem, né, se concretizam no final das contas, pra mim não teve tanto a ver, assim, com a personalidade dele. Então, é isso, gente. É um livro que eu vou recomendar pra vocês mais uma vez, porque é uma leitura super gostosa. Se eu não me engano, o primeiro livro tá disponível pra quem é assinante Prime, lá na Amazon, então você pode pegar de graça pra ler. E deixa aqui a recomendação de O Experimento do Amor Verdadeiro, que é um livro que você vai devorar com certeza se você gosta de comédias românticas, é claro. E agora eu vou falar sobre o último livro físico, né, que eu li nesse mês de abril, que foi o Promessas Cruéis, continuação de Divinos Rivais. Tem um vídeo aqui no canal já em que eu falei sobre tudo que eu achei da duologia como um todo, tanto sem spoiler como com spoiler, então tem partes ali, né, pra você que já leu e quer saber a minha opinião. Eu dei pra série como um todo, eu acho que 3 estrelas e meia. Foi uma série que eu gostei muito de certas coisas, porém não gostei tanto de outras coisas que eu acho que poderiam ter sido mais desenvolvidas, mais explicadas. Aqui a gente tá falando de uma romantasia, né, uma fantasia com romance, em que o foco vai ser sim no romance, porém eu tava esperando que fôssemos ter mais informações a respeito de algumas situações envolvendo a fantasia. Aqui a gente tem uma história que vai envolver mitologia, uma mitologia que é a própria autora que cria, e eu esperava ver um pouco mais, sabe, dessas questões da mitologia. Tem algumas questões que ficam em aberto ainda, né, mesmo com a conclusão da duologia, e eu até falo no meu vídeo sobre a duologia que eu acho que se talvez esse aqui fosse uma trilogia, a gente talvez tivesse mais explicações sobre algumas coisas envolvendo, né, principalmente a parte da mitologia e a parte da fantasia. Mas, no geral, gente, assim, foi uma duologia que eu devorei, que eu fiquei encantada com a história, eu fiquei encantada com a forma como a autora desenvolveu a parte mágica que vai conectar os dois personagens, né, os protagonistas dessa história. Pra quem curte
curte romance, assim, vai ser um deleite. Pra quem não é tão exigente com relação a certos detalhes da história, eu acho que vai ser uma história que realmente vai ficar aí, né, marcada na memória das pessoas. Muita gente amando e favoritando essa duologia, então deixa aqui a recomendação pra você, caso ainda não tenha lido, pra você ter a sua experiência. Caso você tenha aí, né, curiosidade em fazer a leitura, faça a leitura, tenha a sua experiência, descubra se é um livro pra você. E, enfim, eu vou deixar o link aqui na descrição, tanto do vídeo em que eu falo melhor sobre a duologia, como também da compra, né, de cada um desses livros. São links comissionados, então se você comprar através do meu link, eu recebo uma comissão sem que você precise pagar mais nada por isso, então te agradeço desde já. E esses são os livros, gente, que eu li no mês de abril. Se eu não esqueci de nenhum, tá tudo aqui, mas era isso. Ah, deixa, antes de eu ir embora, comentar também sobre um abandono, que eu tava até esquecendo de falar sobre ele. Foi um livro que eu comecei e que eu percebi que não tava sendo muito pra mim, que é o Pimenta e Mel. É com muita tristeza que eu digo que eu não consegui, eu resolvi abandonar esse livro, na verdade. Eu tava com altas expectativas, porque eu vi muitas pessoas elogiando muito esse livro. Ele, enfim, né, comecei assim com altas expectativas, realmente muito empolgada com a leitura, mas é um livro que ele tem uma linguagem que não funcionou muito bem pra mim, assim. Eu li pouquíssimos capítulos, coisa de, sei lá, uns 5, 6 capítulos mais ou menos, mas eu vi que o que tava realmente não tava batendo comigo, ou pelo menos no momento em que eu comecei, sabe, a leitura, era justamente a linguagem, que é um tom bem jovial, assim, bem, sabe, sei lá, jovem. E assim, o problema talvez não seja nem ser jovem, mas, tipo, as repetições de certos termos, sabe, que pra mim estavam sendo demais e tal, então não me pegou tanto assim. Acho que eu fiquei tão incomodada com a forma como a escrita estava sendo trabalhada, que eu foquei tanto nessas repetições de termos, assim, que eu fiquei, sabe, meio que travada com a história em si. É uma história que se passa no ambiente acadêmico, né, a protagonista tá na faculdade, ela é radialista da faculdade, então ela passa, né, ela tem um programa ali no rádio que ela participa e tal. Enfim, né, a gente vai acompanhar um pouco ali do processo dela dentro do rádio, também sobre o trabalho dela de conclusão de curso, que ela tá trabalhando ali, né, junto com a sua orientadora pra poder fazer. E a gente acompanha também como que os caminhos dessa protagonista vão se cruzar com o do mocinho da história, que é um aluno novo, que tá gerando um rebuliço ali na faculdade e que vai um pouco, sei lá, abalar um pouco as estruturas dessa personagem. Eu não avancei muito mais na história, como eu falei, então foi um livro que eu resolvi abandonar justamente por causa da escrita em si. Não sei muito sobre, né, desenvolvimento de trama, se fica uma história mais empolgante, mais interessante, mas era um livro que, pelo menos no momento em que eu comecei, não deu, assim, o match, sabe? Não deu a liga pra que eu tivesse interesse em continuar a leitura. Então foi um livro que eu abandonei. Não sei se vou voltar a ler, mas vou deixar ele de stand-by por enquanto. E era isso, então, agora sim, finalmente finalizando esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido, né, acompanhar as minhas leituras. Comenta aqui embaixo qual foi o seu livro favorito do mês passado, que eu adoro pegar a recomendação com vocês. Vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Galera, muito, muito, muito obrigada pelo apoio de sempre. Muito, muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.